a princípio, acho que a gente precisa entender, para quem não sabe, para quem não é da área de educação, assim como eu não sou, Paulo Freire, quem foi? Foi um educador, foi um filósofo, foi como ele mesmo costuma se dizer, um intelectual? Quem foi Paulo Freire? Sim, ele foi um educador, ele foi um filósofo, eu não sei se de formação, não sei dizer se ele estudou filosofia, mas a, a forte influência que ele teve sobre a educação brasileira não foi em relação à pedagogia, né? Não foi em relação à educação, não foi em relação a como alfabetizar crianças, embora o que a gente vê nas faculdades de pedagogia, de licenciatura, tenha uma influência do que ele chama do método dele de alfabetização. Não foi exatamente esse o grande impacto de Paulo Freire na educação brasileira. O impacto dele veio muito mais na questão filosófica, ideológica, que ele imprimiu na formação docente, né? O método que supostamente ele desenvolveu de alfabetização foi para alfabetizar adultos, né? Então, quando as pessoas dizem aqui, assim, ou principalmente as pessoas de esquerda, que já leram, mas no Brasil não se adota o método Paulo Freire, isso é uma falácia. De fato, as escolas não adotam o método de alfabetizar de Paulo Freire. O método que ele supostamente desenvolveu, e depois eu vou falar por que eu falei supostamente, é um método para alfabetização de adultos, né? E é um método, ele era silábico, enfim, é bastante diferente do método que prevalece nas escolas brasileiras, que é embora tenha alguma relação com as ideias de Paulo Freire, né? Que a maioria das escolas brasileiras, por incrível que pareça, adota o método socioconstrutivista, que na verdade, é uma abordagem já refutada há décadas em todo o mundo, mas aqui os gênios da pedagogia aqui no Brasil, os professores, continuam insistindo nisso, e não é à toa que as nossas crianças têm uma dificuldade enorme de aprender a ler, né? Porque eles partem do princípio que não precisa, não se deve ensinar as crianças a ler, as crianças é que devem descobrir, enfim, mas isso tangencia com a ideia de Paulo Freire, mas não é exatamente isso. O que Paulo Freire fez foi impregnar a formação docente de ideias políticas, no sentido de formar o professor, como se a função primordial do professor fosse a de ser um revolucionário, ou de ensinar, ou de formar soldados, né? De formar pessoas dispostas a buscar uma revolução socialista, né? Então, o professor está ali para ser um formador crítico, né? Ele tem que mais importante do que transmitir conteúdo, aliás, ele fala explicitamente que isso de transmitir conteúdo é o que ele chama de educação bancária, isso não é o papel do professor. Para ele, ninguém ensina ninguém aprende com ninguém, apenas há saberes diferentes. Então, ele, na verdade, o que ele diz é que isso, por exemplo, se é um professor, imagina, eu sou uma professora de matemática e eu entro na minha sala de aula e eu só dou aula de matemática, eu não falo de política, eu não falo mal do capitalismo, eu não falo que o meu aluno é oprimido pelo Estado, não, pelo capitalismo. Se eu não exerço esse papel, eu não sou uma boa professora. O que eu estou fazendo ali é apenas reproduzir condenar, na verdade, os estudantes à Aprender sua matemática. ignorância, a ignorância e a alienação. A ignorância e a alienação, né? Porque ele acha. Então, na verdade, as pessoas que fazem cursos de pedagogia, de licenciatura, que são obrigadas a fazer essas disciplinas que tem essa bobajada toda, perdem um tempo enorme lendo essas coisas, né?
e acabam, alguns deles, os que entendem o que leem, nem todo mundo entende o que ele escreve, né, porque ele escreve muito mal, né, ele tem um estilo muito empolado, ele quer parecer profundo, então quando ele tem dois momentos, ou ele é aquele cara raso, platitude, que ele fala coisas óbvias, por exemplo, que é Leandro Carnal. Por exemplo, ele diz assim, que o professor precisa levar em consideração o que o aluno já sabe. Óbvio, não precisa ser Paulo Freire para dizer isso. Então, ele fala um monte de platitudes desse tipo, mas ele fala de um jeito bem rebuscado, assim, para parecer que é uma coisa assim, brilhante, que ele teve um insight profundo. Esse é um lado. E o outro lado é quando ele disse que o papel dele é lutar contra o capitalismo, é quando ele diz que Che Guevara é um representante, representa o amor, é quando ele diz que a revolução, para você avançar com a revolução, é preciso também que as pessoas morram, né? Então, esse é o outro lado dele. Nenhum dos dois lados presta para nada, né? Então, ele toma muito o tempo das pessoas que estão estudando para ser professor, que não aprendem o que precisam, né? E, além do mais, ele acaba dominando, ele conseguiu dominar de tal maneira a academia brasileira, ele se faz presente nos cursos de licenciatura de qualquer coisa. Então, se você vai estudar, você é professor de computação, você tem que fazer uma matéria lá e tem um livro lá de Paulo Freire para você ler. Isso, eu acho que foi um dos piores componentes do legado dele, né? Ele atrapalhar, nossos professores são muito mal formados e ele contribuiu muito para isso, né? Para essa formação capenga, anticientífica e obstruída mesmo por ideias de que existem, ideias coletivistas, né? Que existem pessoas cuja individualidade não vale nada, ela vale conforme o grupo ao qual ela pertence. Então, se o cara é um operário, se ele é pobre, então ele é um oprimido, e ele tem que se conformar em ser oprimido e tem que tentar revolucionar. E se você é professor, se você é empresário, aí você é o opressor, né? O professor, na verdade, está ali mediando, né? Então, o professor ele tem que mediar e tem que convencer o aluno que ele é oprimido e que ele precisa reagir ao sistema. Então, assim, ele vê o mundo de maneira binária, simplória mesmo, assim, daqueles antigos marxistas mesmo, de ver só o grupo e não ver, ele não consegue enxergar os indivíduos, e ele se revolta, ele fala contra aqueles indivíduos que ousam exercer a sua individualidade, né? O último livro que ele escreveu, acho que foi o último, tem um nome muito, muito curioso, porque o livro se chama Pedagogia da Autonomia. Pedagogia da Autonomia. E tudo que ele fala durante o livro é que as pessoas têm autonomia para concordar com ele. As pessoas têm autonomia para pensar do jeito que o pensar certo. Né? O pensar certo é uma frase que ele fala na Pedagogia do Oprimido. Existe um pensar certo, que é o pensar que ele prega, e existe o pensar dos sectários. Os sectários são aqueles que querem, que se opõem, que querem impor uma alienação aos outros. Então, nesse Pedagogia da Autonomia, ele critica muito esse tipo desse professor que eu falei, que quer dar a matéria dele, ele critica o professor que ele chama de que cedeu ao neoliberalismo, né? Esse livro foi publicado em 96, então já não existia mais União Soviética, todo mundo já sabia para que lado os alemães correram, os alemães, né? A gente sabia quando o muro caiu, para que lado os alemães tinham corrido, né? Ele sabia o que se passava em Cuba, ele sabia o que se passou na Rússia, os milhões de mortos, ele sabia o que tinha se passado na China, e ainda assim, ele defendeu, ele escreveu um livro falando sobre isso, que ele era contra o capitalismo, que
que o papel do professor, que o professor que se respeita não pode ceder ao neoliberalismo. Ou seja, era um canalha acima de tudo, né? Mentiroso, uma fraude. Para mim, o pior legado de Paulo Freire foi o que ele fez com a ideia de liberdade. Ele chama isso que ele defende de liberdade. Ele chama essa educação que ele defende de uma educação libertadora. Então, ele fez uma transmutação aí dessa palavra de uma maneira quase que pornográfica. Eu acho uma coisa assim de uma baixeza sem comentários. A maneira como ele fala do professor que, por acaso, reage, de novo, em 1996, o mundo já não era assim, as pessoas já sabiam que a gente não podia se dar ao luxo mais de ser inocente, de não saber, o socialismo pode funcionar. Todo mundo já sabia o que era, mas ele insistia. E isso eu acho foi de uma canalice, de uma manipulação muito, muito tosca. Se você gostou desse corte, tem que ver o que sai ao vivo. Então deixe seu like, compartilhe e se inscreve para não perder os próximos vídeos.